A paz do Senhor Jesus, amados, vosso irmão em Cristo, Gerson Souza. Nesse vídeo nós vamos falar de um dos exemplos de Jesus mais marcantes em seu ministério e dele extrairmos lições para a nossa vida diária. Fique conosco até o final desse vídeo e seja abençoado pela palavra de Deus. Queridos, estamos de volta e quero já lhe convidar para lermos um versículo no Evangelho segundo São João, capítulo de número 13, o versículo 1, onde está escrito: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O Senhor Jesus, ele, na noite que antecedia a crucificação, reuniu os seus discípulos num cenáculo e toma uma atitude que ninguém jamais imaginaria. Na ausência de um servo naquele ambiente, o Senhor se cinge com a toalha, toma uma bacia de água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Sim, o Mestre, naquele momento, se coloca como servo dos seus discípulos. E Jesus, quando ele fez isso, ele tinha duas coisas muito claras. Primeiro, ele sabia quem ele era. Ele era o Mestre. Ele sabia que aquela atitude em nada o diminuiria. E outra coisa, Jesus os amava. O amor de Jesus era um amor puro, um amor sincero, um amor verdadeiro pelos seus discípulos. E ele queria passar para eles uma lição que ficasse marcada e gravada em seus corações para o resto das suas vidas. No versículo 15, ele diz assim, depois de terminar de lavar os pés dos seus discípulos, ele diz: Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Jesus não estava ali querendo dizer a eles que eles deveriam agora se tornar lavadores de pés, viver lavando pés. Mas observe, para que vocês façam como eu fiz, ou seja, Jesus deu um exemplo de que eles deveriam estar sempre dispostos a servir ao seu semelhante em amor. Foi isso que ele passou. Um seguidor de Jesus, um discípulo de Cristo, o seu coração, ele é um coração de servo. Em nenhum momento Jesus ele se preocupou se os seus discípulos o veriam não sendo seu mestre. Seus discípulos ignorariam a partir dali as suas ordens. Em nenhum momento Jesus ele serviu. Ele tomou a atitude de servo para poder orientar aos seus discípulos naquele momento. Porque ele sabia quem ele era, ele sabia do propósito maior que ele veio realizar pela vida daqueles próprios discípulos que ele amava. Queridos, se somos seguidores de Cristo, se servimos verdadeiramente a Jesus, as nossas atitudes, elas vão apontar se somos ou não servos. O Senhor procura corações que se disponham a servir ao seu próximo, a se sacrificar, a colocar em primeiro lugar o problema alheio, a se importar com aquele que está padecendo. Isso Jesus fez ao longo de toda a sua trajetória e deixou o exemplo para que todos aqueles que se dispõem a segui-lo, que querem viver o Evangelho de Cristo, que é uma vida de renúncia e de entrega, possam também seguir os seus passos e ter uma vida de vitória. Quando você serve, quando você se coloca nessa posição, você pode aparentemente estar diminuindo, mas quando você diminui, o Senhor ele cresce e aparece na sua vida
onde o nome de Deus é glorificado. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.